Capítulo 81 A explicação do Mestre. Intrigada com esses problemas, procurei, como sempre fiz, apelar para as almas beneméritas que nos guiavam em nossa ignorância. Um desses mestres explicou-me. A descrença e a hesitação de que vos achais possuída é, ainda, questão das ideias reflexas, das quais só o tempo, aliado ao bom desejo, vos poderá despojar. A vossa mente é quase a mesma que no mundo vos caracterizava. É preciso meditar muito sobre esta condição, porque as impressões que trouxestes podem perdurar por largo tempo, caso não desejeis com sinceridade evitar essa ignorância e cegueira espirituais. Solicitei a sua assistência e auxílio, ao que ele prometeu coadjuvar no mesmo instante, a fim de me certificar quanto à realidade das existências transcorridas. Capítulo 82 Visões comovedoras do passado. Pediu que me conservasse mentalmente numa atitude passiva e, com as mãos sobre a minha fronte, colocou-se na posição de magnetizador. A princípio senti a sensação de abalo, mas sem o mais leve traço de sono ou de inconsciência, experimentando antes um extraordinário aumento de lucidez e, observando maior agudeza de percepções, comecei então a ver, não exteriormente, mas em meu íntimo, uma série de coisas e de acontecimentos a que me sentia indissoluvelmente ligada sem o saber. Vi seres aos quais me pressentia jungida por inquebrantáveis algemas e lhes ouvia a voz terrível ou acariciadora. Eu ia compreendendo todos esses fatos que se sucediam uns aos outros. Ah, se vi algo nesses panoramas retrospectivos que me trouxe gratos prazeres ao coração, também enxerguei as misérias de minha alma necessitada de esclarecimento e redenção. E, se não é possível relatar todas as visões daqueles minutos em que me coloquei sob o império da excitação vibratória provocada pela bondade do meu guia, com os seus poderosos fluidos, posso dizer-vos de uma cena tocante, eternamente gravada em meu espírito. Capítulo 83 História de uma reencarnação. Experimentei nessas sensações de volta ao passado o vácuo de meu coração envenenado pela atração dos gozos mundanos, antes de retornar ao orbe para minha derradeira encarnação. Vi-me como um ser errante, sem destino, crucificado pelo isolamento e pela condenação da consciência poluta. Perambulando, mas retida no mesmo lugar como se fora chumbada ao solo, encontrei alguém que reconheci ser um espírito querido à minha existência. Aproximei-me então, depois de longa ausência, daquela que me serviu de mãe, a quem conhecestes. Como me sensibilizou vê-la naquela situação de humildade, lutando com 1000 asperezas num destino de pobreza ingrata. Acerquei-me daquela jovem de faces maceradas nos trabalhos e lembrei as alegrias mentirosas de que fomos partícipes no passado. Tive ímpetos de incitá-la a abandonar as tristezas da sua vida material, mas uma voz imperiosa ordenou que eu me prostrasse de joelhos. Contemplei genuflexa o seu semblante, cheio de serena grandeza no infortúnio, e chorei, muito, exclamando: Oh, tu que já sorveste comigo, na taça das efêmeras felicidades da terra, o mesmo vinho de envenenado sabor, e que hoje resgatas na túnica dos pobres e dos humilhados as dívidas de outrora,
ajuda-me em meus bons desejos. Eu quero também esconder nos trapos da plebe anônima e sofredora as úlceras da minha enorme desdita. Lavarei com lágrimas as nódoas da minha consciência, seja eu sangue do teu sangue, carne da tua carne. Dá-me das tuas vestes e das tuas preocupações, dá-me dessas dores que hoje te crucificam e desses desgostos que desfazem os teus enganos e ilusões, porque só esses sofrimentos salvadores, balsamizarão as minhas feridas, devolvendo-me a paz consoladora. Recebe-me, ó Espírito bem-amado, afaga-me em teu carinhoso regaço, para eu adormecer esquecendo. Eu tenho necessidade de ouvido numa luta nova. Nessas rogativas sinceras, vi que o rosto daquela mulher se cobria de lágrimas. Pensamentos tristes e amargosos envolviam-na. É que os meus apelos repercutiam no seu coração. Chorando, senti-me exausta de forças, sem poder erguer-me da prostração. Vibrações de uma brisa misteriosa varriam, entretanto, do meu cérebro esgotado, as mágoas e as preocupações. Eu perdia a consciência de mim mesma. É que dava o primeiro passo para o meu renascimento na terra, e, segundo os meus desejos, aquela mulher me recebia em seu seio para, igual a ela, sorver o fel da provação redentora e, imitando-a, fui também mãe para sofrer e me redimir. Capítulo 84 A História Viva das Coisas. Depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência. Uma das faculdades acerca da qual ouvia maravilhosas dissertações era que fornecia ao espírito o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Eu ainda não me aventurara nesse terreno para o qual me julgava balda de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a sede de auscultar o pretérito da humanidade que solicitavam o auxílio de mestres aptos a coadjuvá-los para isso. Capítulo 85 Para despertar a consciência espiritual. Organizavam-se então reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam, como se fossem êmulos de Mesmer, em experiências magnéticas. Espíritos desejosos de relação com o passado entregavam-se passivamente como sujeitos nesses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Esses estudos não eram, pois, completamente análogos aos vossos. Representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez a consciência espiritual em toda a grandeza do seu poder vibratório. Capítulo 86 Investigações espirituais. Sabendo, contudo, que, com a ajuda do recolhimento em preces constantes, cada um de per si, paulatinamente, poderia fazer as suas investigações, esperei pacientemente a minha vez. A princípio, quando me entregava a esses exercícios,
parecia-me adquirir um segundo estado mental em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis. Nada havia neles de abstrato ou de imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais. Até hoje não sei se os quadros por mim lobrigados eram um retrospecto de minha alma às suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens, fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundavam em toda parte. Capítulo 87 – Os erros da história. Vi, primeiramente, os quadros atinentes ao passado local da cidade em que nascera, os quais são em demasia sem relevo para que a eles me refira. A minha visão, porém, foi ampliando-se, estendendo-se no espaço e do tempo com relação à existência da pátria. Contemplei emocionada, em razão do fenômeno que se operava, os seus grandes acontecimentos históricos como revoluções intestinas, lutas com o estrangeiro, fatos políticos e sociais. Vi o desenrolar de muitas cenas, donde se irradiaram efeitos benéficos ou nefastos para todo o país, porém a tudo assistia admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhar nos seus erros descritivos. Capítulo 88 – Famintos de luz e de paz. Em quase nenhuma das personalidades que se me deparavam aos olhos, vi a auréola de glória que a posteridade lhes havia dado. Ao contrário, pude constatar que inúmeros daqueles que são venerados pelos homens com o incenso de um falso patriotismo não passavam de míseras almas fracassadas em seus bons propósitos, conservando-se, além dos véus físicos, famintas de luz e de paz. O que mais me comoveu nos quadros animados que eu via da existência coletiva da nacionalidade foram os rasgos de heroísmo, os romances de miséria e dor, as páginas sangrentas da escravidão do Brasil. Vi seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lancinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis. Mas pude saber também que naquelas vestes de infortúnio e padecimentos se ocultavam antigos dominadores e verdugos da humanidade em eras de antanho, os quais resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Capítulo 89 – Os déspotas à procura da redenção moral. Poderosos e déspotas romanos, inquisidores da Igreja, algozes das coletividades, inúmeros tiranos de todas as épocas buscaram a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravios, devassando florestas inóspitas e afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Capítulo 90 – Momentos iniciais da colonização do Brasil. Minha visão estendia-se mais e mais, e vi o solo brasileiro habitado pelos aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crença, sua maneira especialíssima de viver. Vi a chegada dos primeiros colonizadores e a luta que se travou entre eles e os naturais. Auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano nada tinha de novo e que foi das suas grandiosas extensões que saíram, aos magotes, os emigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Era para mim, portanto, um mundo novo de sensações, poder regredir ao passado,
sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa. Capítulo 91. A fervorosa invocação a Horus. Certa ocasião eu quis experimentar se não poderia haver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera, e tomei para isso um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Tratava-se de um papiro, que trazia uma inscrição hieroglífica, da qual não pude saber de relance a expressão textual. Todavia, revirando-o nas mãos, senti alguma coisa de extraordinário. Entrei em relação com o estado vibratório do seu antigo possuidor, quando ali grafara o complicado texto, e soube logo que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, formulada por um sacerdote tebano em momento de angustiosa expectativa. O que senti, então, foi algo comparável ao que experimentam todos quantos possuem o dom da psicometria. Capítulo 92. No Antigo Egito. Relacionei-me com a existência do sacerdote em apreço e senti as suas impressões no instante em que formulara a sua rogativa. Vi ao meu lado a grande pirâmide e, não muito longe, divisei o vulto da esfinge gigantesca no deserto de areia, porém não trazia em si o vestígio do tempo e das tempestades. Sobressaía do seu aspecto imponente e grandioso o esplendor das eras faraônicas. Lobriguei no corpo majestoso da pirâmide uma porta lateral, onde penetrei acompanhando aquele sábio egípcio em suas meditações profundas. Atravessei corredores sinuosos e câmaras escuras, repletas de ar sombrio, como se fossem povoadas de espectros ameaçadores. Chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos, onde haviam os maiores perigos para uma alma encarnada. Símbolos terríveis se apresentavam àquele iniciado, e admirei a coragem desse homem de nervos férreos que não temia a sombra, a ameaça e a morte. Através de peripécias inenarráveis, chegamos a um templo subterrâneo de regulares proporções, entre cujas paredes se abrigavam muitos homens silenciosos, bizarramente trajados. Eu vi, porém, junto deles muitos seres espirituais, e dentre os presentes destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho que, certamente, era o supremo hierofante ou grande sacerdote da comunidade. Vi-o estender os braços horizontalmente, pronunciando palavras num idioma para mim ininteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. Capítulo 93. A vida, eterno fenômeno dos jogos vibratórios. Assisti a cerimônias extravagantes e esquisitas, regressando, depois de terminadas, pelos mesmos caminhos a que me referi. Aquele iniciado, ao grafar as ideias no papiro, experimentava a lembrança dos seus venerandos mestres. As vibrações da sua mente haviam impregnado aquele objeto e a sua prece estava ali patente e imortal. Concluída a minha experiência, ouvi a voz do meu guia a exclamar: Considera, minha filha, como todas as coisas têm a sua história. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios, e tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do espírito na sua esfera infinita de influenciação. Nessa era nova, os homens verão mais além e hão de construir, com seus conhecimentos, a felicidade eterna. Capítulo 94. Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque, naquele dia, fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se as matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros característicos da Terra. Uma vasta superfície, como um campo divino, tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não o ofuscava, de forma que sobre as nossas frontes víamos o zimbório celeste recamado de estrelas tremeluzindo. Mais me impressionavam, porém, as flores estranhas, de bizarros contornos, que espargiam no ambiente um capitoso aroma. Capítulo 95 O lúcido mensageiro do Senhor. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profusamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando, numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fora um cômoro de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve, à maneira romana, caía-lhe dos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Capítulo 96 Pela obra grandiosa da restauração das crenças puras. Não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios. Apenas, nas minhas expressões grosseiras, posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. Irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente já vos despojastes do corpo de impressões materiais que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constituía o lado prejudicial da vossa existência passada. Repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo o vosso organismo espiritual, combalido nas lutas. Agora faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda, sonhando e padecendo aqueles que amastes. Na superfície desse orbe distante, lutam os homens, obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá, todo um campo ilimitado de trabalho se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias, tudo se confunde, esperando a luz espiritual. Os homens têm lutado muitos séculos procurando a verdade onde ela não se pode encontrar.
Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda espécie reapareceram, a verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria em sua expressão mais grosseira. No orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão, que nutre o corpo, se mistura com os prantos amargosos das almas. Trabalhemos, levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. Verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida.